Olá, pessoal. Vamos colocar aqui. Olá. Estou colocando aqui sobre o que vai ser essa lei aqui. Essa live, aliás. Lei HS. O que vai mudar? O que muda para as famílias? Vamos ver se eu consigo. Gente, a primeira vez que eu tento fixar o comentário. Ah, eu fixei. Gente, vocês sabem que eu sou quase a tia do Instagram, sabe? Não sei fazer um monte de coisa. Olá, olá, boa noite. Obrigado pelo menina. Muito legal estar aqui, né, gente? Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Me ajudem a saber se a conexão aqui tá boa. Eu tô vendo que eu vou ter que organizar a minha conexão aqui, sabe? Tô num lugar da casa que a conexão é meio ruim. Obrigada, Flor. Eu tenho muito que aprender ainda, gente. Bastante. Então, vamos fazer assim, ó. Eu aprendo um pouquinho e passo para vocês. Vocês aprendem, passam para mim. Então, vamos fazendo assim, que assim a gente aprende. Cada um aprende um pouquinho, né? Olá para quem tá entrando. Amém. A sua família também. Homeschooling é isso, né, gente? Eu acho que não é só o homeschooling, né? Eu acho que essa troca entre famílias, ela é extremamente rica. Nossa, eu sou apaixonada mesmo por essa possibilidade de crescer. Olá, Felipe, tudo bem? Olha só, o deputado já está aqui. Vamos convidá-lo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Márcio. Olha só. Olá, Cibele, tudo bem? Quem que caiu aqui? Pera um pouquinho. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, que bom. Melhor agora. Tá cortando? Agora voltou? Sim, estou ouvindo bem. Às vezes dá uma cortada, não sei se é a minha internet aqui ou é daí, mas dá para ti. Vamos falando. Então, olá, Cris. Ó, tá todo mundo conseguindo ouvir? Conseguem me ouvir? Olá, Inês, tudo bem? Eu não sei se talvez eu tenha que mudar de lugar aqui na minha casa. Eu consigo te ouvir bem, Cibele, tá? Consegue me ouvir bem? Eu queria pedir para Cristiane, que é a minha irmã. Você consegue me ouvir bem, Cris? O vídeo tá pausando. Ok, mas o vídeo tá pausando, né? Bom, o som tá bom, mas eu acho que o vídeo fica pausando. Eu não sei se é a minha internet. Bom, sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou trocar de lugar. Eu vou trocar de lugar. Então, vocês vão dar um passeio pela minha casa. Vamos lá. Não tem problema, né? É homeschooling, é dentro da casa mesmo. Estou indo para outro lugar. Olá, pessoal. Agora deu? Olá, agora deu também.
A gente prepara o lugar, a gente prepara tudo, mas não tem problema. Bom, então acho que agora que está dando certo, vamos começar aqui, né? Eu queria primeiro agradecer ao deputado Márcio Pacheco por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje para responder algumas perguntas, falar um pouquinho sobre a lei federal, né? O que vai mudar na vida das famílias. Queria agradecer muito. Queria também me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Cibele Scandelari, eu sou mãe homeschooler de 4 meninas desde 2016. Então, antes da loucura da pandemia acontecer, né, a nossa família já havia embarcado nessa aventura, vamos dizer assim, né? Nessa aventura. E queria apresentar, né, o deputado Márcio Pacheco, que foi um parceiro muito grande das famílias educadoras aqui do Paraná, né? Ele é o autor, né? Foi o responsável por avançar, né, na Assembleia a lei do homeschooling aqui no Paraná. Então, queria que o deputado falasse um pouquinho, né, sobre todo o seu trabalho, né, com a situação da lei aqui no Paraná, primeiramente. Obrigada. Muito obrigada, deputado, por nos aceitar aqui. Imagina. Cibele, mais uma vez eu quero agradecer também você pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, quero cumprimentar você, todos que estão nos acompanhando, né? Sempre falar daquelas pautas que a gente tem um carinho especial, sempre é muito bom, né? Então, e o homeschooling, o ensino domiciliar é uma pauta que, assim, tomou conta da minha vida por muito tempo aqui na Assembleia, quer dizer, no tempo necessário, né? Assim, me tomou, realmente assim, tomou no bom sentido, né? Empenhei e investi muito tempo da minha vida pela aprovação desse projeto de lei, você acompanhou, vocês foram tão parceiros, todo mundo, né? Sempre digo assim, aprovação de projetos grandes, aprovação de projetos importantes aqui na Assembleia, eu sempre sustento num tripé, Cibele. Depende de ter alguém aqui dentro da Assembleia, do Poder Legislativo, que tenha, né, uma boa capacidade de articulação, de diálogo, de construção, de convergência, né? E nesse caso a gente teve essa habilidade, graças a Deus. O segundo tripé se baseia nessa capacidade de mobilização, e mobilização sempre é a mobilização externa, que aí vem do público que está motivado, que está interessado naquela pauta, que no caso do homeschooling eram todas as famílias homeschoolers do Paraná inteiro, até mesmo do Brasil, que faziam essa mobilização também da boa pressão sobre os deputados, para que eles também se conscientizassem, né? E se sentissem de fato motivados aí, ou pressionados a votarem. Então é o segundo tripé. E o terceiro tripé é realmente a fé, é a oração. É você realmente dobrar o joelho e pedir a Deus que dê a graça daquela pauta avançar, né? E eu, por muitas vezes, vi, de fato, assim, a manifestação concreta da graça de Deus na tramitação desses dois projetos. Primeiro do homeschooling, que nós estamos falando aqui, e depois na questão da proibição do passaporte sanitário, que foi outra pauta muito pesada que a gente enfrentou aqui na Assembleia. Conseguimos aprovar também, graças a Deus, e graças a esse tripé, né? Da nossa presença, da nossa articulação, da mobilização externa e da graça de Deus. Então, Sibeli, só para me apresentar também, então eu sou deputado do segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa. Antes eu fui presidente da Câmara do município de Cascavel. Antes eu sou policial federal de carreira e tenho minha formação em letras português e inglês, e antes eu fui policial militar, né? E antes um monte de coisa, mas enfim. Aí daí para a gente dá para você entender. Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? O Rangel, a Mariana e o Theo, e a gente não faz homeschooling ainda. Então assim, a gente dá essa aqui é a beleza dessa liberdade que a gente defende, Sibeli, que as pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem. Gente, ninguém é obrigado a fazer. E você não precisa viver aquela realidade para defender aquela causa. Então, por exemplo, hoje, em muitos lugares que eu vou, Sibeli, as pessoas perguntam assim, deputado, você tem um filho autista? Não, não tenho um filho autista. Nossa, mas é que você é tão envolvido com essa causa, tal, com essa pauta, que a gente fez muito, a maioria dos meus projetos aqui na Assembleia, todos são em torno dessa pauta dos autistas, das famílias autistas. Mas eu acho que quem tem empatia é justamente isso. Você não precisa viver aquilo na pele para poder também se colocar no lugar do outro e defender. Então a gente defendeu com muita ênfase, né, essa pauta. E assim, mas enfim, tá nos nossos planos aí também, a gente ia aprimorando, porque você tem que querer.
né? Se você não quer, por que que às vezes as pessoas que usam a narrativa da perversa, né? E dizer, olha, veja só como é que o homeschooling não funciona, vocês viram como é que foi no tempo da pandemia, que os pais ficaram desesperados. Olha, mas óbvio que ficaram desesperados, por quê? Não os pais homeschoolers. Quem ficou desesperado eram justamente os pais que não estavam preparados e não é o projeto da vida deles terem os seus filhos em casa. Então, assim, é uma questão de opção. Então, eles distorcem isso de uma maneira totalmente equivocada, porque a imposição sobre os pais que não estão preparados, nem psicologicamente, nem com conteúdo para acolherem, é que fez com que essas famílias sofressem. Então, assim, essa liberdade para a escolha, olha, eu quero que meu filho vá para uma escola particular, eu quero que meu filho vá para uma escola pública, eu quero que meu filho estude em casa. Essa liberdade que nós defendemos, né, Sibeli? Exatamente. Assim, quando a gente fala sobre a educação domiciliar, sobre uma regulamentação de educação domiciliar, a primeira coisa que eu vejo sempre as pessoas perguntarem falarem ou criticarem, dizendo que a escola pública vai acabar. E isso, assim, é um erro grotesco. Nenhum homeschooler deseja que a escola pública ou a escola de uma forma geral termine. O que a gente deseja é ter mais uma opção, né? E essa possibilidade de escolha, ela está é um direito natural do ser humano, né? É um direito que ele está garantido, inclusive, no Tratado Internacional de Direitos Humanos, né? Sim. E foi considerado constitucional pelo Superior Tribunal Federal, né? Exato. Então, mas assim, deputado, como que essa pauta chegou para o senhor? Como que o senhor ficou sabendo das necessidades das famílias educadoras? Veio por uma... Porque assim, algumas vezes as pessoas acham assim, da onde será que surgiu? Como que o deputado ficou sabendo disso? Então, Sibeli, na verdade, assim, essa pauta, ela nasceu... Veja bem, a gente às vezes, para eu defender alguma coisa, eu tenho que estar muito seguro daquilo que eu estou defendendo. Porque quando quando eu entro assim numa luta, eu entro de corpo e alma. Eu não faço assim aquilo porque aquilo estrategicamente é importante. Não, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou defendendo. Então, até hoje eu estava falando aqui, olha, tem um negócio aqui da barreira dos concurseiros, tal, que eu estou trabalhando como relator, né? Falei, olha, eu peguei para relatar, vou dar o parecer favorável, mas eu não só isso, eu vou de fato defender para que a pauta avance. E foi o que aconteceu. Então, essa questão do homeschooling, ela apresentou na minha vida por três amigos, na verdade. Tem o Humberto, que trabalhava comigo lá em Cascavel, e ainda me ajuda, e tinha o André, que é um procurador da República de Cascavel, André, me esqueci o nome dele agora, meu amigo, meu irmão, e o Fausto, que é um professor universitário da universidade pública e que defende o homeschooling. Então você veja como é que é o contexto, né? E eles me apresentaram. E eu, assim, achei muito interessante a ideia. Apresentei o projeto há uns 2, 3 anos atrás. Só que apresentei, aí tive alguns contrapontos e me deixaram na dúvida na época. Aí o que eu fiz? Eu retirei o projeto. Não estava seguro daquela pauta naquele momento. Fui aprimorando, fui buscar conhecer mais, porque se você não está também preparado, as pessoas vêm e te questionam, você não sabe o que falar. Hoje, se a pessoa me perguntar sobre qualquer coisa do homeschooling, por exemplo, eu vou saber argumentar com a verdade e com argumentos consistentes, sólidos, né? E à época eu não estava seguro disso. Então, retirei o projeto e aí depois, quando eu me senti, fui estudando, e falei, não, realmente hoje eu quero defender essa pauta. E aí, no ano passado, eu protocolei, tanto é que eu protocolei, acho que em março, abril do ano passado, se não me engano, eu acho que a tramitação do projeto todo, ela não demorou, o que é muito rápido, né? Você tem uma ideia, o homeschooling no Congresso Nacional, o primeiro projeto foi protocolado há 24 anos. Então, 24 anos que está lá e até hoje ainda não avançou a ponto de dizer está aprovado. E aqui na Assembleia a gente protocolou, e é o mesmo contexto do Congresso, um pouco menos burocrático, mas tão difícil, né, quanto. Eu acho que nós não demoramos, Sibeli, desde o protocolo do projeto até a sanção da lei, que é a aprovação na comissão, aprovação entre a comissão, aprovação no plenário, uma votação, segunda votação, terceira votação. Gente, né, e cada votação dessa é um transtorno. Você acompanhou de perto como é que era isso, né? Uma tensão, um estresse e tal. E a gente aprovou esse projeto, acho que não foi 4 meses de deliberação, para você ter uma ideia de como que eu estava realmente seguro. E a gente fez uma articulação com mobilização e oração, a gente conseguiu aprovar. Então, assim que nasceu o homeschooling na minha vida, e hoje eu sou encantado por essa pauta, sou um defensor, fizemos moção de apoio para o Congresso Nacional, vamos agora pressionar o Senado, né,
Aliás, o relator, mais uma vez, é um paranaense, o senador Flávio Arnes quem será o relator no Senado, e a gente vai dialogar com ele, evidentemente. Que bom, bom saber. Então, olha só, quem está acompanhando a gente aqui, então agora está sabendo que o relator é o senador Flávio Arnes. Então, a gente pode chegar agora nas redes sociais, mandar e-mail para eles, não deixar de mandar e-mail, obviamente, para os outros senadores, né? E eu acho que uma coisa interessante que o deputado acabou de falar é da gente realmente conhecer o porquê que a gente quer defender o homeschooling, né? Porque quando a gente sabe como defender, mesmo que a outra pessoa baixe nível, mesmo que a outra pessoa te acuse, né, de coisas que você não é, que as famílias homeschoolers não fazem, você consegue ter uma base e apresentar esses argumentos com muita propriedade. E quanto mais propriedade a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente mostra para as pessoas que aquele argumento que ela está dando, ele não cola, né? Agora sim, deputado, por que se faz necessário uma regulamentação, uma vez que o STF colocou que ela seria constitucional? Então, por que as famílias educadoras precisam dessa regulamentação? Porque muita gente, deixa até assim, contextualizar, né? Muitas pessoas, e eu entendo perfeitamente o medo delas, é que aconteça de ser uma regulamentação tão invasiva que o Estado, né, esse ser assim, que não tem um corpo, né, ele consiga entrar para dentro das nossas casas e começar a ditar o que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro das nossas próprias casas. Então, algumas pessoas têm muito medo disso, né? Então, querem defender os seus filhos, querem sacrificar muitas coisas, né? Porque uma mãe que deixa da sua vida profissional, o que ela vai fazer? Ela vai dedicar a sua vida para os seus filhos, e isso requer sacrifícios, né? Então, por exemplo, eu deixei da minha vida profissional, dos meus ganhos financeiros, para estar com as minhas filhas. Então, requer muitos sacrifícios. Então, essas famílias, elas querem defender os seus direitos. E aí, uma vez que a gente abre as portas, né, para alguma regulamentação, a gente também está abrindo a possibilidade dessa invasão. Então, algumas famílias estão reticentes. Então, eu queria, assim, que a gente pudesse conversar um pouquinho por que se faz necessária essa regulamentação aqui no Brasil. Sibeli, eu queria fazer duas considerações antes de responder o que você está me pedindo. Primeiro, eu quero fazer um convite para as pessoas seguirem o meu perfil. Quem está acompanhando aqui agora, quem vai acompanhar depois. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, que às vezes ainda não segue, queria convidar as pessoas para convidarem. Não sai daqui agora, claro, né? Anota num cantinho aí o meu perfil no Instagram. É @MárcioPachecoPF, PF de Polícia Federal, então a pessoa não vai esquecer. @MárcioPachecoPF, porque lá a gente tem muitos outros trabalhos que a gente faz também, que são bem bacanas. Acho que a galera que segue aqui essa pauta do homeschooling vai se encantar com os trabalhos que nós defendemos lá, que é a questão da liberdade, que é a questão da vida, que é a questão da família, que faz parte das nossas atuações de uma forma inegociável, né? Da fé e tudo mais. E uma outra consideração que eu queria fazer, Sibeli, eu queria recomendar um curso assim, que mudou a minha vida, literalmente mudou a minha vida, né? Me fez ver muitas coisas que antes eu não via. Eu acho que foi, inclusive, depois desse curso que eu passei, inclusive, a olhar para o homeschooling com essa importância que tem, que é mais uma pauta em defesa da liberdade e de um direito fundamental, que é o direito dos pais poderem escolher o que é o melhor para os seus filhos. Então, assim, eu queria recomendar um curso, que é um curso do Padre Paulo Ricardo, Padre Paulo Ricardo, para quem não conhece, pode entrar no YouTube e pesquisar, chamado Revolução e Marxismo Cultural. Então, quem quiser assistir esse curso, são 6 aulas, de 1 hora cada aula, mas é um curso que vai fazer as pessoas entenderem. Sibeli, Ótimo. O que me lembrou agora? O que você me falou é o seguinte, quando as pessoas começarem a atacar, a criticar tal, assim, a melhor resposta é simplesmente falar a verdade. Porque daí o Padre Paulo Ricardo vai explorar nesse curso lá, que assim, as pessoas que normalmente trabalham com narrativas, vamos dizer assim, as pessoas que trabalham alienadas por uma ideologia que defende sempre o cerceamento, defende sempre o inchamento do Estado,
essas pessoas são pessoas que não têm compromisso com a verdade, elas têm compromisso com a narrativa que elas defendem. E elas se envolvem tanto com a narrativa, que depois elas não conseguem se libertar mais daquilo. E elas não têm compromisso, elas não respeitam as premissas. Para nós, as premissas são sempre as mesmas. Se a premissa é igual, o resultado tem que ser igual naquilo que nós defendemos. Então, esse curso vai fazer você entender como é que agem essas pessoas. Que você falava antes, olha, mas as pessoas às vezes usam um argumento tal, que eu não me lembro por que a gente estava falando agora há pouco, mas assim, alguns usam por erro. Então, quando diz assim, mas isso não funciona, alguns realmente por erro, por desconhecimento, por ignorância, por alienação. E outras por maldade mesmo. Elas sabem que o que elas estão falando não é verdadeiro, que não é verdade, mas elas têm que encontrar uma maneira de defender não é nem o que elas acreditam, mas é o que elas estão convencidas pela narrativa que elas foram envolvidas, pela ideologia que elas vivem. Elas vivem de ideologia e nós vivemos de verdade. Então, essa que é a grande diferença. Então, esse curso vai ajudar as pessoas a entenderem bastante isso. E em relação à questão da lei em si, Sibeli, uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem como é que funciona a política. Não que eu seja um expert em política, mas já estou no segundo mandato de deputado, já temos uma vivência. Quem está de fora, Sibeli, normalmente pensa assim, deseja assim, que aquilo que ela deseja seja construído já de primeira, o ideal. E na política a gente normalmente não consegue alcançar o ideal. A gente alcança o que é possível. Então, essa é uma grande questão muito importante que vai fazer as pessoas entenderem o que eu vou falar na sequência da importância imensa desse projeto que está em tramitação no Congresso Nacional. Porque as pessoas, muitas pessoas, não, mas isso não é o projeto que eu acho que isso aqui está errado, eu queria isso. Meu irmão, só que é o seguinte, na política, como eu disse, normalmente você não consegue construir já de primeira algo perfeito. Você tem que construir o que é possível e depois, com muito trabalho, ir aprimorando aquilo que você conseguiu abrir a porta. Primeiro, nós temos que abrir a porta. E esse projeto, no Congresso Nacional, nós estamos abrindo a porta. E aí vou te falar, que é a pergunta que você fez, qual a importância desse projeto lá no Congresso Nacional. A importância é a seguinte, Sibeli, hoje você não vai ter o ideal, o sonho, assim, aquilo que as pessoas, as famílias homeschoolers gostariam que fosse. Só que é o seguinte, hoje não tem nada. Hoje o que tem é perseguição, hoje o que tem é pressão, judicialização, é processo nas costas dos pais e das mães que estão implementando o homeschooling. Então, por exemplo, a aprovação desse projeto no Congresso, qual que é o maior ganho desse projeto no Congresso? É permitir que isso, com a graça de Deus, não aconteça mais. Você pode até não ter um projeto ideal, uma lei ideal nesse momento. Só que uma lei que é aprovada hoje, amanhã um outro deputado já pode entrar com outro projeto aprimorando essa lei que, com a graça de Deus, a gente espera que seja aprovada. Então, assim, o que nós temos que acabar nesse momento? O que é o maior problema que nós temos nesse momento dentro das famílias educadoras? Não é a metodologia ser essa ou aquela, não. É o seguinte, é a perseguição, é o que mais as famílias estão sofrendo, a perseguição do Ministério Público e do Conselho Tutelar e de outras entidades que querem pressionar. Então, esse é o maior problema nesse momento. Não é assim, se eu concordo, não concordo, eu também tenho um monte de coisa que eu não concordo. Só que é o seguinte, primeiro nós temos que acabar com aquilo que está incomodando mais as famílias, que é não ter nada, não ter regulamentação. O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, o homeschooling, ele é constitucional, mas depende de regulamentação, que foi com base nisso que eu apresentei o projeto aqui na Assembleia Legislativa para regulamentar. E, infelizmente, o Tribunal de Justiça, que é sempre o Poder Judiciário, que sempre acaba, às vezes, não respeitando aquilo que democraticamente foi decidido pelo Poder Legislativo e que foi decidido também pelo Poder Executivo. Nesse caso, que está completamente amparado, nós temos um amparo no artigo 23 e 24 da Constituição Federal, que diz que os estados têm competência para legislar concorrentemente com a União em termos de educação. Então, eles alegaram que nós estamos mexendo com lei de diretrizes e bases, não é nada disso, nós estamos só regulamentando o ensino domiciliar. Mas, enfim, essa é uma outra discussão, já estamos recorrendo também, mas eu acho que agora nós temos a pauta do Congresso. Então, o que é importante que as pessoas tomem consciência da importância de, nesse momento, aprovar lá para quê? Para acabar com a perseguição em cima das famílias. Então, nós teremos a tranquilidade, né? Aí, claro, as famílias não concordam
que haja necessidade necessariamente de matrícula, ou que haja necessidade, nesse contexto, do jeito a ser implementada a questão da avaliação, tudo isso pode ser discutido num segundo momento. Não teremos agora o ideal, teremos o que é possível e o que é mais importante nesse momento. Então, eu queria fazer essa consideração, porque nós temos que nos unir, Sibeli. Nós temos que nos unir. Isso, não podemos ficar trabalhando contra. Uma coisa que eu queria assim, deixar claro, né? Porque o tema da nossa live, né, é sobre o que muda, né? O que muda com uma lei. Então, eu acho que a coisa mais importante para as pessoas terem muito claro é que hoje, digamos assim, que você que está assistindo seja contra, né? Seja contra a regulamentação do jeito que ela está colocada hoje, né? Talvez, muito provavelmente, não bateu ainda a Kombi do Conselho Tutelar na sua casa. Mas eu conheço diversas famílias que estão sendo tratadas como se fossem criminosas, né? Inclusive hoje mesmo, uma mãe, ela estava contando para mim que ela foi denunciada e no grupo de apoio deles, né, ela é a única família denunciada. E ela se sentiu muito sozinha, muito desamparada, porque as pessoas no grupo estavam criticando a lei, porque, né, agora teriam que talvez fazer isso ou fazer aquilo, mas ela, dentro do coração dela, ela estava respirando aliviada, porque logo ela vai ter garantido o mesmo direito daquelas outras pessoas que estavam ali e que ainda não foram denunciadas, né? Então, por mais que o homeschooling seja constitucional, o direito dos pais de escolher o tipo de educação dos filhos seja um direito, né, garantido pela Constituição, nós ainda não temos o conhecimento da população, né, essa coisa assim que se torna mais natural, né, porque nós crescemos, né, aqui todo mundo assim, quando era criança escutava que lugar de criança é na escola. Então nós somos uma geração que cresceu escutando isso, né? Então, no nosso imaginário, não existe lugar diferente para uma criança estar. Então, nós temos que lutar contra esse imaginário, nós temos que lutar contra essa situação de que as pessoas acham que é crime, e na verdade, não é. Então, a presença da lei, por mais que ela, como disse o deputado, né? Por mais que ela não seja perfeita nesse momento, ela garante o teu direito de praticar a educação domiciliar, de estar com os seus filhos, de acompanhar o desenvolvimento deles, de fazer aquilo que eles precisam naquele momento oportuno. Sem essa lei, você corre o risco de não poder mais ter isso, não é, deputado? Exatamente, Sibeli. Vou fazer antes aqui um cumprimento, tô vendo que a galera está entrando ali, está participando bastante, né? A Juliana Albuquerque sempre me acompanha também, sempre a gente está dialogando. O vereador Santão, que é um grande vereador também, defensor dessas pautas nossas no município de Londrina, quero cumprimentar ele também. Ó, acabou de entrar aqui a Fundepar, né? Então um abraço aqui, não sei se é o Marcelo quem está participando, mas a Fundepar, bem-vindo aqui ao bate-papo nosso, né? E outros, todo mundo está participando. Então, Sibeli, é exatamente isso que você falou. Então, a gente tem que pensar primeiro, assim, ó, teve um eu não sei o nome dele, mas eu estava assistindo uma live com um rapaz que estava falando sobre isso lá do Congresso, ele estava falando o seguinte, olha, o que é que nós não podemos aceitar, por exemplo, num projeto de lei? Aquilo que torne o homeschooling impraticável, ou seja, que impeça. Por exemplo, antes dessa regulamentação mais recente agora que houve, da emenda que foi aprovada lá, então exigia, por exemplo, o curso superior dos pais, de um dos pais ou dos pais. Isso era um fator impeditivo. Então, ou seja, as famílias, os pais que não tivessem curso superior não poderiam implementar o ensino domiciliar. Então, isso tinha que ser retirado. Hoje, o que acontece com esse projeto de lei que está tramitando? Existem pontos que algumas famílias, por exemplo, com todo o direito, e eu também concordo com muito do que as pessoas do que elas dizem, elas não concordam. Mas não impede, né, de poderem exercer o ensino domiciliar e dar a elas a segurança de exercerem sem perseguição do Ministério Público, sem perseguição do Conselho Tutelar. Então, isso é o que nós temos que levar em consideração no primeiro plano. E entender o seguinte, olha, isso é possível nesse momento. Ótimo, vamos avançar. E uma outra coisa, às vezes tem algumas verdades que elas doem, mas é verdade, a gente tem que falar. Então, por exemplo, assim, ó, jamais vai acontecer, pelo menos assim, pelo que eu conheço de legislação e de Constituição, Sibeli,
um contexto em que, por exemplo, seja possível você exercitar o ensino domiciliar sem nenhum acompanhamento, por exemplo. Por quê? Isso, a Constituição Federal, você concordando, a gente concordando ou não concordando, ela diz o seguinte, que a educação, ela é um dever. E olha, aqui que tem um ponto importante, da família, dos pais, não, da família e do Estado. Portanto, você não vai conseguir ter um momento em que constitucionalmente você tenha um amparo para exercer sem a participação do Estado de alguma maneira, que é essa maneira de você ter algum vínculo com a educação, você ter algum vínculo com a questão da avaliação. Por quê? Porque a Constituição assim exige que tenha a participação da família, que está colocada em primeiro plano, e é por isso que nós defendemos sempre que a família deve ter esse direito legítimo de escolher como e onde quer que seus filhos estudem. Isso é um direito que a família deve ter, mas dificilmente você vai encontrar um contexto em que fique completamente autônomo, sem ter um acompanhamento, porque a Constituição prevê que o Estado também tem esse dever também. Então, isso é importante a gente dizer, porque algumas pessoas assim entendem que é possível aprovar algumas coisas, não podemos aprovar nada que não tenha um amparo na Constituição. Então, nesse momento, muito importante a aprovação desse projeto, vai dar segurança jurídica para as famílias, né? Tem alguns pontos que algumas pessoas não concordam, e que eu também não concordo, mas isso não é o ideal, esse projeto, mas ele é muito importante nesse momento. Não sei se respondi a tua pergunta, eu fiquei falando aqui um monte de coisa, enfim. Não, respondeu sim. Dentro desse contexto que a gente está conversando, né? Então, assim, é possível que a população, né, a gente não tem essa... Infelizmente, toda essa formação de saber como que as coisas acontecem. Então, assim, é possível que essa lei federal seja melhorada com o passar dos anos. É isso? Veja, Sibeli, mais uma vez, uma verdade que não é tão agradável. Essa lei que nós estamos trabalhando para que ela foi aprovada na Câmara, graças a Deus, foi uma grande vitória, mas imensa vitória. Destacar aqui os deputados paranaenses que tiveram importância nesse processo, né? O deputado Diego Garcia, que é um guerreiro nessa pauta, um defensor, né, incansável disso. A própria deputada Luísa Canziani, que foi a relatora do projeto, que avançou. Me parece que o próprio líder do governo, que é o deputado Ricardo Barros também, teve um papel protagonista para fazer com que esse projeto fosse votado. Enfim, todos que são aqui do Paraná, temos que dar esse destaque. E assim, Cibele, meu Deus, me fugiu a tua pergunta. Se é possível que a lei, que a gente consiga ir melhorando a lei. Isso. O que eu ia falar? Uma verdade, Sibeli, que às vezes não é tão agradável. Pode ser melhorada, mas nós temos que estar sempre atentos. Por quê? Tudo que pode ser melhorado, se nós não estivermos atentos, também pode ser piorado. É óbvio que as famílias educadoras são muito mobilizadas e muito atentas. Muito importante, Sibeli, por exemplo, no processo eleitoral que vai ter, olhar quem são os deputados, os candidatos que de fato têm compromisso verdadeiro com essa pauta. Porque a gente, no dia a dia, você está no teu trabalho, você está dando aula para o teu filho, você está num monte de corrida, você não consegue saber o que está acontecendo no Congresso Nacional. Você não consegue saber o que está acontecendo aqui na Assembleia. Eu posso te falar um monte de projeto importantíssimo que está tramitando aqui que você não sabe. Então, dentro da Assembleia, dentro dos poderes legislativos, inclusive municipal, que estava falando do vereador Santão antes aí, do Poder Legislativo Estadual e do Congresso, você tem que ter pessoas que falam assim, não, essa pessoa eu vou votar nela porque ela vai estar atentas às pautas que eu entendo ser as mais importantes. Porque somos nós que somos os olhos de vocês aqui dentro do Poder Legislativo. É o deputado federal que vai ser o olho teu, Sibeli, meu, lá dentro do Congresso Nacional. Não tem como eu ficar acompanhando o projeto do dia lá. Aí, às vezes, quando vê, já aconteceu. Então, muito importante essa consciência em torno dessa próxima eleição, porque lá no Congresso, tudo que pode ser melhorado, pode ser piorado. Mas vamos estar sempre atentos. Claro que a nossa ideia é de que, claro, seja aprovada essa lei para dar segurança jurídica às famílias e depois nós possamos trabalhar no aprimoramento desse texto com outros projetos de leis que nós possamos aí avançar lá no Congresso também e quem sabe aqui na Assembleia, se for o caso. Certo. E assim, a gente tinha há pouco tempo atrás uma lei paranaense, né? Como a gente já falou. Essa lei paranaense, ela caiu por uma manobra. Qual que foi o motivo dela ter caído? Ela caiu, Sibeli, porque nós aprovamos. Já viu aqueles jogadores de futebol, crianças, que quando perde o jogo, pega a bola e leva embora para casa, que não sabe perder?
é mais ou menos o que acontece com, por exemplo, com alguns deputados também. Então, por exemplo, houve um jogo, houve uma votação, houve uma deliberação democrática. E nós fomos arrasadores no resultado. Nós tivemos mais de 40 votos para aprovação desse projeto de lei. Mas quem perdeu, ali os deputados do PT, todos eles, né, o deputado que também é do PDT, o deputado do MDB, né, que aqui, não vou ficar citando todos os nomes aqui para não ser cansativo, eles não aceitaram o resultado. E entraram no Tribunal de Justiça, recorreram, dizendo que a lei era inconstitucional, com base numa argumentação dessa questão da LDB que eu falei no começo. E o Tribunal de Justiça, com essa argumentação deles, nós fizemos o contraponto, mas, enfim, acabou derrubando a nossa lei aqui no Paraná, dizendo que nós estávamos legislando sobre LDB. Em nenhum momento nós legislamos sobre LDB, nós legislamos sobre direito legítimo, constitucional, que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido, de que os pais têm o direito de exercer o homeschooling, mas que dependia de regulamentação. E nós regulamentamos aqui no estado do Paraná. Mas, enfim, o Tribunal de Justiça concordou com a argumentação deles, não vamos nem entrar aqui na questão do entendimento dos desembargadores, mas, enfim, nós estamos recorrendo agora, né? Apresentamos um pedido de embargos de declaração aqui no Tribunal de Justiça para depois recorrermos para o Supremo Tribunal Federal. Mas estamos lutando. Agora, o mais importante, Sibeli, é que se, com a graça de Deus, essa lei for aprovada lá no Congresso Nacional, ela dará segurança plena para todas as famílias homeschoolers de todo o Brasil. E aí eu não preciso ser o pai da criança. Eu só preciso de ser alguém que gosto, que estou ajudando a defender. Eu honestamente, Sibeli, não me entenda como nenhum tipo de presunção. Mas eu tenho um sentimento de que tudo isso que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, Sibeli, é fruto de todo o barulho, todo o debate, todo o grande trabalho que não só eu, que nós fizemos aqui no Paraná. Porque nós somos o primeiro estado do país a regulamentar o homeschooling e tudo isso começou, você veja, o líder do governo é do Paraná, a relatora é daqui do Paraná, o deputado Diego é daqui do Paraná e, graças a Deus, hoje está tramitando no Congresso Nacional. Então, o trabalho que nós temos aqui no Paraná, mesmo com a derrubada do Tribunal de Justiça, mas eu entendo que ele foi fundamental para hoje nós termos essa discussão também lá no Congresso Nacional. Exatamente. E, assim, algumas famílias me perguntaram, assim, Sibeli, mas a lei do Paraná caiu. Não é possível que a lei federal também caia? Assim, porque o que acontece? Começou a surgir uma certa insegurança com relação às instituições né, do governo, né? Porque a gente vê assim, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, é aprovado, Comissão de Educação é aprovado por todos, né, com maioria de votos na Assembleia, o governador vem e sanciona e ninguém, e daí cai, né? Então, assim, surge essa insegurança. É possível que a lei federal venha a cair também? Não, Sibeli, essa possibilidade é zero dela acontecer. Tá? Então, assim, que tenha segurança total das famílias, lutemos muito pela aprovação desse projeto. Por quê, Sibeli? O Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, é o poder que tem autonomia plena para legislar sobre essa pauta e sobre, na verdade, qualquer pauta, desde que ela não seja uma pauta de cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? É aquilo que, quando foi aprovado, por exemplo, na Constituição, já foi colocado num ponto da Constituição que indica que aquilo não pode ser mudado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o voto secreto. O voto secreto é uma cláusula pétrea. Então, por exemplo, você não pode fazer um projeto nem no Congresso Nacional dizendo, olha, a partir de hoje eu quero que o voto seja aberto para todo mundo ver. Não pode, isso é uma cláusula pétrea. E N outras pautas que são, por exemplo, a questão da pauta da família, de tantas outras pautas, por exemplo, as coisas que são do Código Civil e tantas outras pautas que são cláusulas pétreas. A questão da educação, ela não é cláusula pétrea, que o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que o homeschooling é constitucional, só que dependia de regulamentação, que é isso que o Congresso Nacional está fazendo, na Câmara dos Deputados e depois vai no Senado Federal. Aprovado na Câmara dos Deputados, que já está sendo aprovado no Senado Federal, automaticamente vai para a sanção do presidente, que, óbvio, nós sabemos que o presidente vai sancionar, porque é pauta do nosso presidente Jair Bolsonaro, essa pauta. Agora, Sibeli, não para colocar qualquer dúvida, não há dúvida, será certeza que haverá uma lei no Brasil depois de aprovado no Senado. O que coloca em dúvida na cabeça das pessoas, Sibeli, é justamente o quê? Os absurdos que têm sido praticados pelo Supremo Tribunal Federal.
decisões, assim, sabe, muito absurdas, muito inconstitucionais, né? As decisões têm sido adotadas por diversos ministros, né, de maneira especial pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Barroso. Uma série de decisões têm sido tomadas muito preocupantes e, na minha avaliação, completamente desconectadas com a Constituição Federal. Então, isso traz uma insegurança jurídica para toda a população diante de qualquer pauta. Mas essa pauta, na minha humilde avaliação, é impossível do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, dizer que a lei não pode avançar, porque o próprio Supremo Tribunal Federal disse que o homeschooling é constitucional. Então, só dependia de regulamentação que vai ser feita na própria decisão do Supremo Tribunal Federal já dizia, e foi um dos argumentos, inclusive, que eles usaram contra nós aqui no Paraná, que quem tinha que regulamentar a regulamentação pelo Congresso Nacional. Na própria decisão do Supremo Tribunal Federal já dizia isso. Então, que quem está nos assistindo, tire esse medo, não há medo, não tenha medo, vamos trabalhar pela aprovação do projeto no Congresso Nacional. Ótimo. Então, acho que de toda essa conversa aqui, a gente pode chegar à conclusão de que essa regulamentação, né, ela só pode trazer esses benefícios para a gente. Então, eu tenho visto, né, esses medos, né, que a gente acabou de falar, assim, né, que vai cair, que, né, o que vai acontecer. Então, vamos tentar, assim, manter a nossa calma, porque quando a gente começa a ficar com muito medo, eu acho que a gente começa a falar coisas que atrapalham o entendimento da realidade, né? Então, vamos continuar trabalhando, né? Vamos continuar entrando em contato com os senadores, que a gente consiga avançar nessa pauta, para que a gente possa usufruir dos benefícios de uma regulamentação. E com o passar do tempo, que a gente possa fazer com que essa regulamentação vá ficando cada vez mais perto daquilo que a gente consideraria o ideal, né? Eu tenho visto algumas postagens de pessoas assim que eu considero muito e que ficaram chateadas. Mas eu queria aqui colocar para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, que essa luta, que foi a luta e ainda é a luta do deputado Márcio Pacheco, do deputado federal Diego Garcia, da Luísa Canziani, desses deputados que são a favor da família, que são a favor dos direitos individuais, né, das liberdades individuais, né, que a gente perceba essa vontade de caminhar e que a gente não tenha tanto medo dessas minúcias das regulamentações. Existem formas da gente trabalhar nessas minúcias e que a gente consiga viver com a nossa família e agora muito mais, respirando muito mais aliviados. Porque se por algum acaso bater a Kombi do Conselho Tutelar na casa de qualquer um, assim que a lei estiver sancionada, nós estamos protegidos. Eu converso, não sei se ela ainda está aqui, eu vi que ela entrou, eu conheço uma mãe que eles passaram por um perrengue. Eu não gostaria que nenhuma família que está aqui passe pela mesma situação dessas famílias, né? Do promotor público sugerir para o resto da família quem queria ficar com os filhos dessa mãe. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Então, assim, gente, vamos comemorar, né? Vamos comemorar e vamos falar lá para os senadores, vamos votar no... Está tendo também, né, uma consulta pública no Senado. Uhum. Vamos votar. Essas consultas públicas, elas fazem diferença, deputado? É assim, Sibeli, até é importante, eu falo às vezes pausadamente quando eu acho que é muito importante aquilo que eu vou falar. Então, por exemplo, um deputado uma vez disse aqui na Assembleia, eu gravei, ele falou, olha, que não é frase dele, mas ele plagiou de alguém, enfim, falou, mas é uma verdade. Como é que funciona o político, Sibeli? O político funciona igual uma panela de pressão. Como é que funciona uma panela de pressão? Só sob pressão. Então, assim, se não tiver pressão, não avança. Então, por exemplo, como é que funcionou na Câmara dos Deputados? Nós fizemos todo aquele debate, toda aquela boa confusão aqui no estado do Paraná. As famílias, quando viram a decisão do Tribunal de Justiça, foram em cima, reuniram-se lá com o Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Foram em cima da Luísa Canziani, foram em cima. Então, pressão. O que aconteceu? Na Câmara está hoje, graças a Deus, aprovada na Câmara dos Deputados. Como é que vai funcionar no Senado?
Se não houver pressão em cima dos senadores, você pode ter certeza, velho, esse projeto vai ser colocado numa gaveta lá e vai ficar para ser votado daqui mais 24 anos, que nem foi até agora para ser votado na Câmara dos Deputados. Então tem que haver essa mobilização, tem que haver essa unidade, como eu disse, as pessoas deixarem de ficar olhando os detalhes, né? Os detalhes daquilo que, não concordo com isso, não concordo com aquilo, meu irmão. Vamos pensar nas famílias que estão sendo perseguidas nesse momento por não haver uma segurança jurídica, não haver uma lei que regulamente o ensino domiciliar no Brasil. Isso é o que é mais importante. Vamos nos unir e fazer pressão. Então, por exemplo, qual que é o primeiro papel que eu já estou fazendo a minha parte aqui? Hoje já pedi, depois eu vou mandar para você, Sibeli, você compartilhar com a galera aí, talvez você não tenha ainda o número do projeto no Senado. Então, nós já temos o número do projeto. A Andréia manda para você, eu mando. Porque quando estava o projeto na Câmara, ele tinha um número. Quando foi aprovado e vai para o Senado, lá ele tem outro número. Então, lá no Senado tem outro número. Nós já temos acesso a esse número. Então, o que eu falei para a minha equipe? Falei, ó, já encaminhe um texto e vamos fazer uma moção aqui da Assembleia Legislativa. Vou pegar a assinatura de muitos deputados, de dezenas de deputados, e vou mandar uma moção para o senador Flávio Arnes e vou mandar outra moção de apoio para a tramitação célere no Senado para o presidente do Senado, que, aliás, é meu xará e que não tem me dado muito orgulho com a série de ações que ele tem feito lá. Mas vamos falar para ele que a gente quer que esse projeto seja deliberado. Então, fazer essa moção e encaminhar para lá, e aí essa perguntou da votação da enquete, velho. Tudo é importante, porque tudo chega para os deputados, tudo chega para os senadores como forma de pressão. Se você tem lá um resultado dizendo que muita gente apoia aquilo, os senadores, olha, isso aqui é importante, você viu que tem tantas pessoas que apoiam. Agora, se o resultado for negativo, for, por exemplo, de famílias que não querem, a maioria for que não quer, eles vão olhar e vão falar assim, olha, não, tá vendo? A maioria não quer. Então, é muito importante que todos se mobilizem, entrem nessa enquete que você está falando, que depois você compartilha com o pessoal também aí, vamos votar e vamos começar a fazer essa pressão no Senado Federal. Exatamente. Então, pressão através da enquete, redes sociais, e-mail, ligar para os gabinetes. E, gente, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, né? É manter o nível. Não vamos baixar o nível da nossa conversa. Nós somos famílias educadoras. Nós temos educação. Nós temos do nosso lado essa consciência de que a gente pode fazer as coisas sem baixar o nível. Então, quando a gente estiver num debate, quando a gente estiver conversando com pessoas que não concordam com a gente, que sejamos nós aqueles a trazer as informações corretas, a manter a classe, a manter... Claro, nós precisamos ser firmes, mas a gente não precisa baixar o nível da conversa, nem quando a gente está conversando com algum parlamentar e nem quando a gente está conversando com pessoas que não concordam com a gente. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Então, vamos ficar com isso na cabeça, gente. Essa lei, o que a lei de homeschooling muda no Brasil? Gente, muda para melhor. Muda para melhor. As famílias terão respaldo legal. Nós não poderemos mais ser tratados como criminosos. Então, vamos olhar para isso com olhos de quem agradece essa bênção. Com o passar do tempo, vamos manter essa luta. Então, eu queria aqui agradecer esse tempo do deputado e queria fazer esse apelo às famílias para que realmente continuem sendo o fogo dessa panela de pressão que é o Senado. Exatamente. Sibeli, eu que quero agradecer muito também essa oportunidade aqui, dialogando contigo. É importante a gente estar falando sobre isso, né? Levando, às vezes, informação para as pessoas que, às vezes, não têm, às vezes, a informação do jeito que ela deve ser, que ela deve chegar às pessoas, né? Chega tanta coisa, tanta fake news, tanta narrativa equivocada, tanta reflexão, às vezes, também equivocada, enfim. Então, quero agradecer. Quero, mais uma vez, convidar as pessoas que estão nos acompanhando. Já está acabando a nossa live, vai acabar. Entra lá e segue também o meu perfil, né? @MárcioPachecoPF. Acho que é importante para as pessoas saberem o que nós estamos fazendo. Sim. O padre Paulo Ricardo também fala o seguinte: ninguém ama o que não conhece. Então, para você saber se eu sou ou não um representante bom, você deve conhecer o que o Márcio Pacheco está fazendo. Para você conhecer, uma das formas é acessando as nossas redes sociais.
E queria finalizar, Sibeli, falando algo que eu, de fato, considero muito importante. Já disse no meio da nossa live e reforço, né? Nós, pelo menos se não todos, eu acredito talvez a imensa maioria dos que estão participando aqui da live, as famílias educadoras, são famílias de muita fé. E a gente, às vezes, não dá o devido valor à força da oração. E é muito importante, tem coisa que está fora do nosso alcance fazer. Está nas mãos dos senadores. A gente pode, no máximo, fazer uma pressão, ligar, mandar moção e tal, mas, assim, na verdade, está na mão deles. Então, aquilo que está fora do nosso alcance fazer, quem que pode fazer? Aquele que pode tudo. Então, a gente rezar, de fato, e pedir, Senhor, manifesta a tua graça, toca lá no coração do presidente do Senado, toca lá no coração do senador Flávio Arnes, para que ele veja a importância dessa pauta, para que essa pauta avance. É rezar, é pedir mesmo, e a gente vê a graça de Deus se manifestando. Então, eu queria fazer esse pedido, que eu acho que é muito importante, essa fé nossa que move montanhas, e está movendo lá no Congresso Nacional. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, deputado, muito obrigada pelo seu trabalho. E obrigada a todos os que estiverem aqui. E vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar a defender as nossas famílias, continuar a defender a vida e as coisas que a gente realmente acredita que valem a pena. Obrigada a todos. Uma boa noite, deputado. Até mais. Boa noite. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Amém. Até mais.